Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 4. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 4. Quantos irmãos procuram? Eu quero glorificar a Deus pela rica oportunidade de servir mais uma vez a sua igreja, estar aqui nessa casa de oração, e se percebe de longe um povo sadio em Deus, né? Isso é muito bom. Quero saudar em honra o pastor Júlio. Muito obrigado, pastor, pelo carinho. Outro dia que estivemos aqui foi amor à primeira vista, como disse o pastor Cabral, né? Deus te abençoe, pastor, a sua casa, a sua família. Também a gente jantou lá é Maicon, né? Maicon, Deus te abençoe, Maicon, a sua casa. Está aqui também com Lucas, Gabriel, também bastante amigos. E revendo o Israel, Deus te abençoe, Israel. Quando ele soube da notícia que eu estaria aqui, pastor Júlio mandou uma mensagem. Glória a Deus, é bom te rever, é bom te ver aí na presença de Deus, usando o seu dom para a glória de Deus. Deus te abençoe. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Você está com sede da palavra? Amém. Eu estou com o corpo bastante cansado. 24 horas é o quarto culto. Glória a Deus. E é muito bom. Ontem eu cheguei de uma vigília às 5 da manhã e eu já estava pregando na minha igreja. Hoje o culto de ceia, dei uma renovadinha à tarde, estou aqui. E é bom estar na casa de Deus. Eu tenho para mim aquele texto, irmãos, do paralítico da Porta Formosa. Da porta para lá coxo, da porta para cá pulando, dando glória a Deus. Então quando a gente entra aqui, a gente é renovado. E eu estou com vontade de pregar umas 2 horas. Glória a Deus. Keniel, Deus te abençoe, Keniel. É uma alegria desfrutar da tua amizade em nome de Jesus. Capítulo 4 de Lucas. Procure o versículo 1. Capítulo 4 de Lucas. Procure o versículo de número 1. Quem encontrou, diga: eu sou salvo. Quem não encontrou, diz o quê? Sou salvo também, não é? Glória a Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você pode dizer amém por isso? Se assente, por gentileza. Me dê de presente a sua atenção, tá bom? Me dê de presente. Eu prometo que eu não vou ser extenso, não vou enfadar ninguém. Até umas 11h30 eu largo o microfone, tá? Brincando, mas brincando. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Diga assim, ó: Jesus, cheio. Irmãos, eu vou pegar até esse copo aqui, ó. Vou pegar esse que o Lucas encheu aqui, para exemplificar. Se eu encho de qualquer que for esse copo, até a borda, o copo está cheio. Só que aqui Lucas, ele era um médico. Para quem não sabe, Lucas, ele se converteu através do ministério de Paulo. Tratando as feridas de Paulo, Paulo com o evangelho trata as feridas dele. Ele se converte. Lucas ele escreve em outro idioma, não é em grego. E quando ele escreve essa expressão, Jesus cheio, sabe qual é a afirmação do original? Jesus transbordando. Se até a borda é, o que é transbordar? Passa do limite, não é? Passa da borda, não é? É por isso que Jesus falou o seguinte: pedi-vos será dado uma boa medida,
sacudida, recalcada aí. Para todo mundo entender, é muito simples, para todo mundo entender. Acredito que todos, mas quem é que gosta de pipoca aqui dos irmãos? Quem é que gosta? Glória a Deus, não é? Quando a irmã vai lá fazer a pipoca, o irmão começa a estourar tudo na panela. Aí se tem aquele recipiente assim, que geralmente é bem grande, não é? Aí se derrama. Como é que o irmão ou a irmã faz para caber mais pipoca no recipiente? Dá uma chacoalhadinha assim? É a boa medida sacudida. Como é que faz para caber mais pipoca ali? Depois de sacudir assim, não começa a empurrar assim, dizendo, tem que caber isso aqui em nome de Jesus. É a boa medida sacudida e recalcada. Até que não cabe mais pipoca e começa a derramar para fora. É assim ou não é? É assim ou não é, irmã? Então é a boa medida sacudida, recalcada, até que começa a transbordar tudo. Então, duas afirmativas no início dessa mensagem. A primeira é essa: não reclame quando a sua vida for sacudida. E segundo, nunca reclame quando você passar por apertos na sua vida. Mas Vinícius, eu vejo isso com uma perspectiva tão ruim, quando começa a chacoalhar tudo, ou quando eu começo a passar nos bretes da vida, eu quero é reclamar, eu quero é murmurar, eu quero chutar o balde, jogar tudo para cima. Não veja isso com essa perspectiva ruim. Veja como as coisas sacudindo e as coisas sendo apertadas para você transbordar do Espírito Santo logo ali na frente. Oh glória, oh glória, oh glória. Então olha a afirmativa aqui, Jesus cheio. Diga comigo, cheio. Toda vez que você lê esse texto, você vai lembrar, Jesus transbordou aqui. Toda vez. Mas o texto continua aí: Jesus cheio do Espírito Santo voltou da onde? Da onde? Diga comigo bem forte: Jordão. O que Jesus fazia no Jordão? Para quem não sabe, a expressão, o nome Jordão significa aquele que desce, porque era um rio que começava na montanha e ele ia descendo até a planície, até o vale. Então aqui existe outra verdade: só transborda quem? Ai, irmão. A irmã entendeu e deu glória a Deus ali. Só transborda quem? Oh glória. É por isso que não adianta a gente querer chegar no culto por cima. Não adianta. Por isso que não adianta a gente querer chegar no culto dizendo, é do meu jeito, é da minha forma, Deus faz desse jeito. Não, Deus é Deus sobre todas as coisas. Se a gente descer, a gente transborda. Oh Deus. E o que Jesus estava fazendo lá no Jordão? Eu não sei se você lembra quando Naamã estava com lepra. E o texto diz que ele vai atrás da cura por intermédio do profeta. Aí ele pensa que o milagre vai ser do jeito dele, Gabriel, não é? Eu dou uma oferta para o profeta, ele toca na enfermidade e volta para minha terra. Só que o profeta nem recebe ele, manda o seu moço. E sabe o que o moço diz? Naamã, você quer milagre? Quero. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Vai e dê 7 mergulhos nu. Vai e dê 7 mergulhos nu. Aí ele diz assim, mas os rios da minha cidade são limpos. Esse Jordão é água com... Esse Jordão, as águas são barrentas. Está assim ou não está? Mas foi isso que exatamente Jesus veio fazer, se misturar com o barro. Quem é que é barro aqui? Irmão, de tão barro que a gente é, a gente saiu de lá.
Você pode tomar 10 banhos, usa uma camisa clara 2 horas e olha a gola dela depois. Tem gente que se acha muita coisa. Deus olha e diz: você é barro. Você é barro. Só que Paulo diz que o vaso é de barro, mas dentro tem ouro, tem a presença, tem a glória, tem a virtude. Você está no culto? Amém? Daqui a pouco minha garganta abre e dá para pregar, tá? Vamos ter calma. Então Jesus, ele exatamente isso, ele vai se misturar com o barro. Ele vai ter essa experiência humana que a gente tem. O escritor aos Hebreus disse que em tudo o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, porque ele passou por essa experiência humana. Ele vai até a beirada do Jordão, e o que eu acho muito interessante é que a beirada do Jordão era como se fosse uma congregação. Tinha uma graça e fé lá. E estava lá o pastor Júlio Batista, né? Lá na beirada do Jordão. Sabe o homem que pregava na beirada do Jordão? Ele era um pouco estranho. Ele tinha uma barba bem grande, as roupas dele eram exóticas. O tom de pele dele era bem queimada por causa do sol do deserto. Ele comia mel silvestre e gafanhoto. Quem sabe o nome dele? Era João? Para você entender, Batista não era o sobrenome dele. Batista era um encargo ministerial. É como se a gente dizer assim, ó: o João, o padeiro, João, o mecânico. Por que eles associavam João Batista, o João aquele que batiza? Porque o próprio João dizia: eu batizo com água para arrependimento de pecados. Olha esse trocadilho que ele faz. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso que eu, porque ele é antes de mim. Eu trabalho com água, batizando vocês, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha isso, irmão. E eu costumo dizer, pastor Júlio, que a mensagem de João não era massagem, era mensagem de verdade. Pense numa pregação, pense numa mensagem. Mas irmão, o que ele prometia lá? Não muita coisa. Ele pregava mais ou menos assim: raça de víboras, cobras, serpentes. E sabe o que era mais incrível de tudo? Tenta se colocar no ambiente do Jordão. A multidão ali, você no meio, e alguém gritando lá: cobra! E alguém do teu lado dizer: essa foi para mim, me batiza. Aí você está dizendo: que culto é esse? Aí ele diz assim, ó: serpente! Aí o da esquerda diz: essa foi para mim, minha vez de batizar. Porque a gente sempre tende a colocar a mensagem para outros, e a gente pensa: não, essa daí foi para ele, essa daí foi para ela. Não, se você está no culto, Deus está falando é com você. Ô glória, ô glória. É assim ou não é? Cobra, serpente, víbora. E a fila para o batismo vai acontecendo também. A fila para o batismo. Batiza uma cobra aqui, batiza uma serpente lá, batiza uma víbora lá, dizendo: Deus vai te transformar, vai embora. Até que vem uma pessoa diferente na fila. Até que vem um homem que é primo de João. Para esse ele não diz serpente, para esse ele não diz cobra, para esse ele não diz víbora. Ele olha, vê uma pomba sobre ele, porque havia uma revelação. Ele diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus, que, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entra na mente de João agora. Ele diz: eis aí o Cordeiro que tira, que arranca o pecado. E agora esse cordeiro que arranca o pecado,
ele está entrando na água para ser batizado. E batismo é para arrependimento de pecado. Olha a confusão na mente de João. Por isso que ele diz na Bíblia: quem precisa ser batizado sou eu, porque o Senhor é santo, eu sou o pecador da história. Olha a confusão na mente de João. Aí Jesus vai entrando na água e diz: calma, João, vamos cumprir toda a justiça. Então vamos. Uma mão vai no peito de Jesus, eu amo isso. A outra mão vai nas costas. Jesus, você aceita Jesus? Quem aqui não é batizado em águas? Quem não é? Uma pessoa, duas. Olha ali, ó, bastante gente lá atrás. Eu vou lhe explicar o batismo bíblico em 45 segundos. O que que simboliza? Quando uma mão vai no peito, a outra nas costas. O batismo bíblico é esse: imersão completa. Quando puxa para fora, existem dois simbolismos. Quando desce, é um túmulo, é um caixão. Quando sobe, é um útero. Teve uns 4 que entenderam, mas vamos lá. Quando desce, é um caixão. Mas quando sobe, é um útero. Está morrendo ali o homem com as suas velhas obras, velhas práticas, velhos costumes, e está nascendo uma nova criatura em Cristo, para as boas obras e para o Evangelho. Olha que incrível isso. Quando Jesus sai das águas, que ele tira a água do seu rosto, está em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. A Bíblia diz assim, ó, que a primeira coisa que ele faz depois de ser batizado em águas é orar. Oh meu Deus. Então não venha dizer que você nasceu de novo se você não ora. Oh glória, quem está no culto aqui? Oh glória, oh glória. Quando Jesus ele sai das águas, o texto diz: e tendo ele orado, 3 coisas acontecem. Número 1, o céu se rasga. Olha isso, irmão. Agora pega no seu espírito. Primeiro, quando Jesus sai das águas, o céu se rasga. E quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasga. É mais ou menos Jesus dizendo assim, ó: eu estou abrindo o céu sobre os homens. Aí quando ele morre na cruz, ele diz: mas eles vão viver o céu aqui na terra também. Ah, meu irmão, ah, meu irmão. E tendo ele orado, o céu se abriu. O Espírito Santo, olha que intenso. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Jesus. E terceiro, ouviu-se, todo mundo ouviu, irmão, e ouviu-se uma voz que dizia: este aí, ó, este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha isso. Aqui, ó, aqui todo mundo pensa: agora ele vai para Jerusalém e vai ser um estouro. Aqui ele pensa, imagina a multidão dizendo: esse é o Messias, agora ele vai detonar com Roma, porque Roma subjugava Israel. Todos pensavam que o Messias era o Messias político, mas ele não veio sentar no trono em Israel. Isso vai acontecer no milênio. Ele veio para sentar hoje no trono do nosso coração. Aí eles olharam e disseram: agora vai destruir Roma, vai para Jerusalém e vai ser um estouro. Só que a Bíblia diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aonde? Porque quem transborda não vai aonde quer. Deixa eu lhe dizer uma verdade, irmão, que impactou minha vida outro dia.
Aquilo que transborda em mim me guia. Eita. Aquilo que transborda em mim me direciona. Agora você entende porque aquela pessoa no trabalho só faz coisa para te colocar em rascada. Agora você entende porque aquela pessoa na faculdade só faz coisa para o teu mal. É porque aquilo que enche ela não é o Espírito de Deus. O que enche ela é o espírito do demônio mesmo. Porque quem é cheio do Espírito Santo não faz o que quer, não vai para onde quer. Ele vai para o deserto, vai, mas ele está em boa companhia. Olha, eu amo isso. Eu tenho 15 minutos para pregar, pode ser? Pode ser, pastor? Tenho 15 minutos para encerrar, pastor? Quem me dá 15 minutinhos aqui? 15, 30, 45? Tá bom. Quando Jesus ele é guiado, direcionado para o deserto, o que a Bíblia diz que ele vai fazer lá? Alguém sabe? Ele vai orar e jejuar, sim ou não? Mas ele não já está cheio? Ele não está transbordando já? A realidade é que quem transbordou um dia quer transbordar todo dia. É verdade, não é? A gente sente Deus num culto, a gente diz assim, mas o culto de semana que vem vai ser top. Porque quem sente um dia quer sentir todos os dias. Quando ele se posiciona em oração e jejum no deserto, a expressão no deserto no original quer dizer o seguinte: lugar de silêncio, onde se ouve a palavra de Deus. Quando ele se posiciona lá em oração, em jejum, em busca, porque ele sabia da missão que ele deveria executar daqui a pouco. O texto diz que o diabo aparece. Quem apareceu? Ele aparece e ele faz algumas propostas, e é sobre essas propostas que eu quero falar essa noite. A primeira proposta, o diabo chega assim, ó, e ele tem na sua mão uma pedra, porque o inimigo nunca andará com pão na sua mão, sempre com pedras. Aí você olha para a mão do irmão e diz assim: eu sei se você é dos meus ou dos meus inimigos. É só olhar, se tem pão, é dos nossos. Se tem pedra, não é. O diabo aparece com uma pedra na mão. Olha que interessante, Gabriel. Ele chega com a pedra assim, ele diz assim: ei, transforma essa pedra em... Transforma essa pedra em... Eu sempre me questionei desse versículo, sempre. Até que um dia Deus me revelou o coração. Eu estava chegando num culto, e quando o pastor me recepcionou, eu vi que na entrada da igreja tinha uma cantina montada antes de começar o culto. E sabe aquela cantina assim que dá fome na hora, irmãos? Você olha aquela cantina assim dizendo: opa, vai ser mistério aqui hoje. Até o pastor brincou comigo e disse: Vinícius, vamos fazer um culto um pouquinho mais resumido? Eu disse: bora lá, pastor. Aí a gente brincou, descontraiu. Vim pro altar, Zé, e ajoelhei num cantinho assim, e esse texto veio no meu coração. E na hora veio na minha mente a pergunta: por que o diabo não chegou com um pão assim, ó? Com um pãozinho pronto? Não era mais fácil Jesus quebrar o jejum? Era só pegar, morder e quebrou ali. Não era mais fácil? Sim ou não? Mas por que ele não apresenta um pão e sim uma pedra? Eu fiquei com essa questão e eu estou lá de joelho e disse: Deus, eu não sei. O Espírito Santo falou comigo, ele disse assim: ó, porque o diabo não consegue transformar uma coisa ruim em coisa boa. Eita, eita. Mas ele reconhece que aquele que está no deserto pode pegar coisa ruim e transformar em coisa boa. Oh glória. Deixa eu explicar para alguém entender e dar glória a Deus. O diabo só pega coisas boas e transforma em coisas ruins. Ele pega pai de família e transforma em traficante.
Ele pega a mãe de família e transforma em mulher da vida. Só Jesus faz a operação reversa. Quer pegar alguém arrebentado na vida, quer pegar alguém arrebentado na história, nas bocas de fumo da vida, e dizer assim: eu vou te encher do Espírito Santo, eu vou te encher da minha presença, e de traficante eu te faço um pai de família e pregador da minha palavra. Alguém pode adorar a Deus? Quer ver, irmãos? Quer ver? Quer ver? A maior prova de transformação. Olha para quem está do teu lado. Deixa eu ser ousado em perguntar. Existe alguém aqui entre nós que disse: nunca eu vou entrar numa igreja de crente? Alguém? Que isso, irmão? É o Lucas. Segura a mão lá em cima assim, ó. Quem disse que nunca vou entrar numa igreja? Bem alto assim, ó. Irmão, olha para trás. Olha isso. O que vocês estão fazendo aqui hoje? O irmão ali de terno e gravata, o Lucas de gravata, lá de gravata, com a Bíblia debaixo do braço. E alguém olha e diz assim: ó, mas o que aconteceu? É pedra em pão, é transformação de Deus, é mudança do Espírito Santo. Ah, meu Deus. Outro dia, irmãos, eu quando eu entro no carro assim, que eu pego uma rodovia, eu gosto de ficar escutando um louvor. E eu tinha uma viagem para fazer esses dias, e eu escutando um louvor. Aí quando eu cheguei assim no centro do estado, tinha uma rodovia em obras. Aí tinha uma placa bem grandona assim, Gabriel, bem grandona, 60 km por hora, vai devagar. Aí eu entrei naquela etapa da via, tinha uns buracos bem grandes. Andei uns 400, 500 metros, tinha outra placa, 40 km por hora. E os buracos foram ficando maiores. Aí andei mais alguns metros, tinha um homem no meio da rua, com uma placa bem grande, 20 por hora. E ele aqui, ó, com uma bandeirinha vermelha. E ele fazia assim, ó, vai devagar. E a gente desviando os buracos. Fui, preguei, voltei 3 dias depois. Tinha uma placa bem grandona assim, ó, via restaurada. E tinha sinalização de velocidade: veículos leves, 100 por hora. E eu fiquei pensando naquilo, até que eu entendi que na igreja também é assim. Tem pessoa, irmão, que você tem que chegar em 60 por hora dela. É ou não é? Tem pessoa que você tem que dar uma freadinha no freio motor também, 40. E tem outras que o Espírito Santo está do lado de nós. Não, fala tudo. Mas sabe qual é o melhor de tudo? Eu fiquei pensando naquilo porque eu voltei 3 dias depois. E eu fiquei pensando: o que tem de 3 dias na Bíblia? Ah, você pegou. Ah, você pegou. Jesus disse assim, ó: eu vou morrer, mas fiquem tranquilos, 3 dias depois eu volto, ressuscitado, vitorioso, soberano, triunfante. Eu volto. Eita, eita, eita. Faz o seguinte: cumprimenta quem está perto de você e diz assim, ó: vai devagar comigo que eu estou em obra. Vai, isso, vai para esquerda, faz isso, faz isso. Vai devagar que eu estou em obra. Mas sabe o que Paulo disse? Aquele que começou em vós a boa obra. Keniel, para você é essa. Sabe por que Paulo diz a boa obra? Sabe por quê? Porque pega coisa ruim,
pega a via arrebentada, pega uma via esburacada, é uma boa obra, porque pega a gente e enche do Espírito Santo e transforma. Alguém pode dar glória a Deus? Alguém pode? Jesus transforma aqui. Vai, faz alguma coisa. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para o diabo? Eu vim para o deserto comer outra coisa, eu vim me alimentar de lá. O diabo descontente, e disse: mas eu vou pegar agora ele nessa. E levando, olha o texto, e levando a um alto monte, diga comigo, alto monte, mostrou-lhe a glória dos reinos todos. Mostrou toda a glória, tudo, mostrou toda a glória. E a expressão bíblica é essa: no momento de tempo, porque a glória dos reinos é passageira. Eita, aleluia, digo eu também, meu irmão. No momento de tempo, está bem assim, ó. Mostrou-lhe a glória dos reinos. E disse: Jesus, isso tudo aí pode ser seu, com uma condição: você tem que ajoelhar na minha frente e fazer um culto para mim. Te dou a glória dos reinos todas. Você pode abrir a Bíblia, Gabriel? Apocalipse 11:15. Olha o que diz o texto, irmãos. O diabo diz assim: se tu fizer um culto para mim, eu te dou a glória dos reinos todas. O sétimo anjo soou e houve grande voz no céu dizendo: o reino deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor O sétimo anjo soou e houve grande voz no céu dizendo: o reino deste mundo se tornaram reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Sabe aquele tipo de proposta indecente? Jesus, eu vou te dar a glória dos reinos. Jesus coloca a mão assim, tu não sabe de nada, inocente. Vai ser tudo meu, mas não é na tua hora, é na hora do meu Pai. Ai, irmão, as coisas, eu vou dizer, as coisas acontecem na nossa vida, não é na hora do nosso inimigo, é na hora do nosso Pai. Jesus, você quer tudo? Se prostra. Aí Jesus disse assim, ó, está escrito diante: só ao Senhor teu Deus. Acho que ela pegou. Jesus está tendo um diálogo com o adversário. E olha o que Jesus disse para o diabo: só ao Senhor teu Deus. Porque mesmo que tu não queira, diabo, você está numa coleira. Deus, posso tocar em Jó? Deixa eu te amarrar aqui, ó, na coleira. Toca só nas coisas, a alma é minha. Só ao Senhor teu Deus adorarás. O diabo, eu não sei, mas o diabo fica doido ali, ó. E a expressão do texto é: e levando ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo, ele diz assim: você quer usar a Bíblia? Então vamos lá. Está escrito, Jesus: Deus dará ordem aos seus anjos. Pode se jogar daqui, ó. Deus dará ordem aos seus anjos. Você não vai tropeçar em pedra alguma.
Aí Jesus está no limite assim. Aí Jesus olha para ele e diz assim: está escrito também. E outra tradução diz assim, ó: dito está. Essa é boa. Porque Jesus no primeiro e no segundo ataque ele diz: está escrito, está escrito. No terceiro ataque o diabo diz: está escrito. E Jesus muda a sentença, ele diz: dito está. Como que dizendo: diabo, você conhece a letra na superfície, eu tenho revelação daquilo que está na palavra. Dito está, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, eu não sei se você vai concordar comigo, mas tem coisas que o Google não explica. Tem coisas que não adianta. Tem coisas da Bíblia que você olha e diz assim, ó: não entendi. Você pode ir para livros. Eu amo ler, eu amo estudar, mas tem hora que não adianta. Tem hora que você tem que ir na beirada da sua cama, colocar a Bíblia aberta, assim, dizendo para o autor da Bíblia: Senhor, me explica o que está escrito. É assim ou não é? Senhor, por que se jogar de lá era uma tentação? Se estava de fato escrito. Aí o Espírito Santo clareou minha mente. Sabe aquele vislumbre assim que ele dá um entendimento? Eu entendi. Sabe por que era tentação? Porque não foi Deus que colocou ele lá em cima. Ele diz assim, ó: eu até poderia me jogar, mas não foi Deus que me colocou aqui em cima. Porque se fosse Ele que tivesse me colocado aqui em cima, eu poderia me jogar, Ele ia me segurar. Porque Deus segura quem Ele levanta. Você não está no culto não, meu irmão. Olha, eu vou profetizar aqui. Eu vou profetizar. Deus segura quem Ele levanta. Eu vou dizer mais uma vez: Deus segura quem Ele levanta. Se você puder levantar a sua mão direita lá em cima, a sua esquerda também lá em cima. Eu estou profetizando aqui neste altar. Eu não sei quem quis ver você cair. Eu não sei quem quis ver você arrebentado. Eu não sei quem quis ver você de cara no chão. Mas há uma palavra liberada, e a palavra é essa: eu te levantei, então eu vou te segurar. Eu levantei sua casa, então eu vou te segurar. Eu levantei seu ministério, então eu vou segurar. Alguém pode adorar aquele que vive? Alguém pode adorar aquele que é? Eu não sei se você tem comunhão com essa pessoa que está do céu, eu não sei. Mas se você pode dar um abraço nela assim, bem forte, diga para ele ou para ela assim: ó, Deus vai segurar a gente. Vai. Meu Deus. Diga mais forte: Deus vai segurar. Pastor, de olhos abertos eu digo isso, que algumas pessoas aqui chegaram por um fio. Chegaram por um fio dizendo: Deus, eu acho que eu não vou aguentar essa. Deus, eu acho que eu não vou suportar essa. O Senhor me usa para lhe dizer: fui eu que levantei você. Eu vou te segurar mais uma vez. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor.